Seja muito bem-vindo ao nosso EAD, Treinamento de Ensino à Distância da Ulian Portas e Janelas. Em algum momento do seu atendimento, você terá que saber o básico sobre instalação para sanar alguma possível dúvida que o seu consumidor possa ter. Neste módulo, vamos justamente detalhar isto para você. Vamos mostrar, com a ajuda de animação gráfica, como deve ser feita a instalação das 3 tipologias de esquadrias: janelas, portas de correr e portas de giro, incluindo o modelo pivotante. Mas vamos começar com a tipologia janela de correr. Confira! Atenção! Tenha sempre em mãos o manual de instalação de seus produtos. Para iniciarmos, corte as fitas de amarração e retire com cuidado a embalagem de papelão sem danificar o plástico que envolve a janela. Com cuidado, abra pequenas aberturas no plástico de proteção para ter acesso ao trilho e às grapas nas laterais. Mas atenção! Não retire totalmente o plástico e não abra sua janela até o fim da instalação. Vire o produto ao contrário, para preencher com argamassa reforçada de areia e cimento 3/1 o trilho inferior. Aguarde algumas horas até que a massa fique firme, antes de voltar para a posição correta de instalação. Atenção! Qualquer respingo de massa que cair fora do trilho da janela, que entre em contato com as outras partes metálicas, deve ser limpo imediatamente. Com o alicate, posicione as grapas para uma perfeita aderência na chumbação. Certifique-se de que o vão tem as dimensões maiores do que a janela que será instalada e providencie espaços para o ajuste dos chumbadores. Posicione a esquadria no vão já preparado e use calços de madeira ou papelão nos cantos do produto para fixá-lo. Confira os ajustes de nível e de prumo e, se estiver tudo ok, faça a chumbação com argamassa forte de areia e cimento 3/1. Atenção! Não instale tijolos diretamente sobre a esquadria sem uma estrutura de sustentação. Não force as laterais do produto com cacos de tijolos. Não instale calços no meio dos produtos, forçando os batentes fora das áreas de reforço. Preencha com argamassa os batentes laterais, superiores e inferiores. Com o produto chumbado e seco, você já pode fazer a instalação do piso, reboco e pintura da parede e só assim retirar a proteção do seu produto. É isso aí, tudo pronto! Lembre-se, o consumidor deve sempre seguir todas as orientações do manual de instalação. E agora, vamos para a tipologia portas de correr. Confira! Tenha sempre em mãos o manual de instalação de seus produtos e utilize sempre os equipamentos de proteção adequados. Para iniciarmos, posicione a porta próxima ao vão interno a ser instalada, mas cuidado! Não danifique a embalagem de Eucatex do produto. Ela deve ficar até o final da obra. Atenção! Sua porta não deve ser fechada até o fim da instalação. Preste bastante atenção na etiqueta que identifica o lado interno do ambiente e o lado superior da sua porta de correr. Vire o produto ao contrário, para preencher com argamassa o trilho inferior. Aguarde algumas horas até que a massa fique firme, antes de voltar para a posição correta de instalação. Com o alicate, posicione as grapas para uma perfeita aderência na chumbação. Certifique-se de que o vão tem as dimensões maiores do que a porta que será instalada e providencie espaços para o ajuste dos chumbadores. As portas de correr devem ser instaladas com um desnível de 45 mm do piso, do lado interno para o externo, garantindo assim que a água da chuva não entre dentro do ambiente. Posicione a esquadria no vão já preparado e use calços de madeira ou papelão nos cantos do produto para fixá-lo. Confira os ajustes de nível e de prumo, além das medidas em X, que devem ser iguais para garantir o enquadro do produto. Se tiver tudo ok,
Faça a chumbação com argamassa forte de areia e cimento. Atenção! Não instale tijolos diretamente sobre a esquadria sem uma estrutura de sustentação. Não force as laterais do produto com cacos de tijolos. Não instale calços no meio dos produtos, forçando os batentes fora das áreas de reforço. Preencha com argamassa os batentes laterais e superiores. Com o produto chumbado e seco, você já pode fazer a instalação do piso, reboco e pintura da parede sem retirar ou danificar a embalagem de Eucatex. Somente após o término da obra, retire-os e feche sua porta. Agora que você já finalizou a instalação, lembrem-se, na instalação das portas de correr é necessário um desnível do piso interno para o externo. E agora, vamos para a tipologia porta de giro. Confira. Cuidado para não danificar a proteção plástica do produto. Faça pequenas aberturas com um estilete na embalagem plástica apenas onde estão as grapas. Mas cuidado, não faça grandes aberturas ou a embalagem vai se desmontar por completo. Com um alicate, posicione as grapas para a perfeita aderência na chumbação. Certifique-se de que o vão tenha as dimensões maiores do que a esquadria que será instalada. Providencie espaços para o ajuste dos chumbadores. Posicione a esquadria no vão já preparado. Use calços de madeira e papelão nos cantos do produto para fixá-lo. Confira os ajustes de nível e de prumo. Se o produto estiver nivelado e prumado, faça a chumbação com argamassa forte de areia e cimento. Não instale tijolos diretamente sobre a esquadria sem uma estrutura de sustentação. Não force a lateral do produto com cacos de tijolos. Não instale calços no meio dos produtos, forçando o batente fora das áreas de reforço. Preencha com argamassa os batentes laterais e superiores. Faça uma abertura na embalagem plástica na parte inferior do produto e realize a chumbação. Lembre-se que a folga entre o piso acabado e a folha deve ser de no mínimo meio centímetro. Com o produto chumbado e seco, você já pode fazer o reboco e pintura da parede sem tirar ou danificar o restante do plástico que protege o produto. Somente após a pintura, remova a embalagem plástica e abra a folha da porta. Depois, remova serrando o calço inferior da folha e então faça a instalação do piso, lembrando da folga entre o piso e a folha da porta. Lembre-se, na instalação das portas de giro é necessário um espaço de meio centímetro entre o piso e a folha da porta, para garantir sua funcionalidade. E agora, vamos para um modelo que gera muita dúvida: a porta pivotante. Confira. Não retire o madeirite de proteção que está encaixado por dentro do batente. A face do batente ficará exposta. Use fita para protegê-lo antes de chumbar o produto. Mas cuidado, não use fitas crepes ou fita marrom por tempo muito prolongado, pois sua retirada costuma ser difícil e provocar manchas. Com um alicate, posicione as grapas para a perfeita aderência na chumbação. Certifique-se de que o vão tenha as dimensões maiores do que a esquadria que será instalada. Providencie espaços para o ajuste dos chumbadores. Posicione a esquadria no vão já preparado. Veja e reveja a posição da abertura do produto conforme indicado na embalagem de MDF pelo lado interno da abertura para que não haja confusão após a instalação. Use calços de madeira e papelão nos cantos do produto para fixá-lo. Confira os ajustes de nível e de prumo. Se o produto estiver em esquadro, nivelado e prumado, faça a chumbação das grapas com argamassa forte de areia e cimento. Não instale tijolos diretamente sobre a esquadria sem uma estrutura de sustentação. Não force a lateral do produto com cacos de tijolos e nem instale calços no meio dos produtos forçando o batente fora das áreas de reforço. Não recomendamos a instalação com qualquer tipo de espuma expansiva.
apenas usando argamassa. Também não faça furos para utilizar parafusos na instalação ou seu produto perderá a garantia. Preencha com argamassa os batentes laterais e superiores. Faça também a chumbação da soleira inferior, prevendo uma folga de aproximadamente 8 mm entre a folha e o piso interno. A massa deve recobrir toda a soleira de alumínio. Caso você vá usar uma soleira de pedra, mármore ou granito, não recubra a soleira de alumínio com massas e deixe espaço suficiente para a soleira de pedra. Já já falaremos mais sobre a instalação de soleiras de pedra. Com o produto chumbado e seco, você já pode fazer o reboco e pintura da parede sem tirar ou danificar o madeirite e a fita que protege o batente do produto. Somente após a pintura, remova o madeirite envergando as placas cuidadosamente até desencaixá-las. Depois disso, abra a folha da porta pela primeira vez. Enquanto estiver com a porta aberta, faça a remoção do calço da folha na parte inferior. E então, faça a instalação do piso, lembrando da folga entre o piso e a folha da porta. Voltando a falar sobre as soleiras de pedras, se você reservou o espaço para ela, faça um recorte na pedra exatamente na dimensão do pivô. Faça a chumbação da soleira de pedra seguindo o procedimento indicado pelo fabricante. Atenção! Não remova a folha da porta em os pivôs em nenhum momento da instalação, ou isso ocasionará a perda da garantia. Caso você tenha adquirido junto com a sua porta pivotante o conjunto de guarnições, que é vendido separadamente do produto, encaixe as presilhas com um espaçamento uniforme no batente de alumínio. Após isso, encaixe o conjunto de guarnições nas presilhas e pronto. Para ter acesso ao manual de instalação, aponte a câmera do seu celular para o QR Code fixado na embalagem do produto em questão. Baixe o manual e siga todas as orientações. Lembre-se, caso seja necessário, oriente o consumidor a entrar em contato com o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo fone 0800 703 0202. Mas atenção, é obrigatório a apresentação da nota fiscal de compra do produto em questão. Continue conosco e confira o próximo módulo.